Bem-vindo ao canal Buga Recaps. Hoje lhe contar histórias de um filme de drama emocionante lançado em 2017, chamado Um Laço de Amor. A história começa com Frank Adler, um homem amoroso e responsável, cuidando de sua sobrinha Mary. Eles moram juntos em uma casa acolhedora e Frank está se preparando para mais um dia na escola para Mary. Ele a chama, pedindo que ela se prepare para o café da manhã especial que ele está preparando. No entanto, Mary tenta evitar indo com desculpas, como cuidar de seu gato de um olho só chamado Fred. Frank assegura a ela que Fred ficará bem e ela insiste no café da manhã especial prometido. No entanto, para sua decepção, Frank mostra apenas uma caixa de cereal comum da Kellogg's com a palavra "o especial" ou escrita nela. Com o café da manhã comido, Frank acompanha Mary até o ponto de ônibus, onde ela embarca rumo à escola pela primeira vez. Enquanto isso, Roberta, a vizinha preocupada de Frank, o segue de volta para casa. Ela expressa suas preocupações sobre Mary frequentar a escola, temendo que algo possa acontecer com ela. Frank mostra sinais de nervosismo em sua resposta. Na escola, Mary parece deslocada e claramente preferiria estar em qualquer outro lugar. Sua professora, Bonnie, percorre a sala fazendo perguntas simples de matemática para as crianças. Mary olha para ela e para o resto da turma com desdém, achando as perguntas muito fáceis. Para desafiar Mary, Bonnie começa a fazer perguntas mais complexas, reconhecendo seu potencial excepcional. Mary responde as perguntas com facilidade, até que chega a multiplicação, momento em que ela hesita brevemente. Bonnie interpreta isso como um sinal para parar, mas depois de um breve momento de silêncio, Mary responde corretamente à pergunta. Bonnie, surpresa com a habilidade matemática de Mary, recorre a uma calculadora para confirmar a resposta. Está correta. Ela sente que Mary é mais do que uma criança comum. Mais tarde, a diretora da escola, Miss Davis, é apresentada aos alunos do primeiro ano. Todos os alunos a tratam com respeito, exceto Mary, que age de forma casual e grita para Davis e Bonnie ligarem para Frank e pedirem para ele tirá-la dali. No final do dia, Frank aparece para buscar Mary e Bonnie aproveita a oportunidade para conversar com ele. Bonnie continua sua tentativa de fazer Frank perceber que Mary não é uma criança comum. No entanto, Frank a dispensa, explicando que é apenas o método Jacob-Trachtenberg que Mary usou para calcular as perguntas de matemática na aula. Ele acrescenta que aprendeu o mesmo método quando tinha 8 anos, enfatizando que não é algo tão surpreendente. Bonnie fica curiosa e decide pesquisar mais sobre o método Jacob-Trachtenberg, ficando impressionada com o que descobre. Enquanto isso, Frank está ocupado trabalhando em um barco. Mary se aproxima dele e pergunta se eles podem levar o barco para um teste. Eles decidem passar um tempo juntos na praia e aproveitam para conversar sobre diversos assuntos. Frank menciona que a mãe de Mary gostaria que ela fizesse amigos e tivesse uma vida social. Em outro dia, Mary leva Fred, seu gato de um olho só, para a escola e o mostra aos colegas de classe. Ela explica que Fred foi encontrado no lixo e que ela o resgatou. As crianças demonstram curiosidade e perguntam como ele perdeu o olho, mas Mary não sabe a resposta. Bonnie se aproxima neste momento e entrega a Mary lições de casa adicionais, sabendo que ela as terminará mais rapidamente do que os outros alunos. Mary sorri para Bonnie, que retribui o gesto com um sorriso afetuoso. Uma conexão especial começa a se formar entre elas. Conforme Bonnie se envolve mais na vida de Mary, ela começa a investigar a família Adler. Ela começa procurando informações sobre Frank Adler, mas não encontra resultados satisfatórios. No entanto, suas pesquisas a levam a descobrir informações sobre Diane Adler, irmã de Frank. Diane era uma criança prodígio e excelente em matemática. Seymour Shanklin, um professor do MIT, considerava Diane excepcional e acreditava que ela tinha uma mente brilhante capaz de ajudar o mundo. No entanto, Bonnie também descobre que Diane faleceu aos 27 anos, deixando para trás uma filha chamada Mary, que foi criada por Frank. Movida pela curiosidade e pelo desejo de entender melhor a história por trás de Mary, Bonnie decide se encontrar com Frank em seu bar local, o Firk. Lá, Frank finalmente se abre para ela. Ele conta que estava atrasado para um encontro quando Diane apareceu inesperadamente em sua casa com a bebê Mary. Diane insistiu que precisava conversar com ele, mas Frank a dispensou, prometendo ouvir o que ela tinha a dizer quando voltasse do encontro. No entanto, ao retornar para casa, ele encontrou Mary no sofá e Diane no banheiro, já sem vida. Frank se culpa por não ter percebido os sinais e se questiona sobre suas escolhas naquela noite fatídica. Enquanto isso, Mary está no ônibus a caminho da escola.
Ela observa um colega de classe entrando no ônibus com um projeto bem feito e começa a se preocupar, sentindo que seu próprio projeto não é bom o suficiente. O colega de classe é intimidado por um garoto mais velho, que o faz tropeçar e quebrar seu trabalho. O valentão, junto com os outros estudantes, ri e zomba dele. Mary, então, intervém e diz às crianças para pararem. Ela acerta o valentão no rosto com um livro, defendendo o colega de classe. Mais tarde, Frank está caminhando em direção à escola de Mary quando se depara com o valentão, que está com o nariz sangrando. Ele imediatamente verifica se Mary está bem. A diretora Davis chama Frank para conversar e enfatiza que a violência não é permitida na escola. Frank expressa seu orgulho por Mary ter enfrentado o valentão, mas a diretora destaca que seria melhor se Mary estudasse na Academia Oaks para Educação de Talentos, onde ela poderia ser educada em um nível que corresponda às suas habilidades excepcionais. No entanto, Frank levanta preocupações financeiras. A diretora garante a ele uma bolsa de estudos completa para Mary, mas ele recusa a oferta, acreditando que sua sobrinha deve ser tratada como uma criança normal e frequentar uma escola regular. Bonnie questiona a decisão de Frank, mas ele admite que não tem certeza. Mary, sentindo-se culpada por seu comportamento, pede desculpas aos colegas de classe e reconhece o talento de Dustin, o garoto cujo projeto foi elogiado. Ela e o restante da turma aplaudem Dustin, reconhecendo sua conquista. Frank e Mary retornam para casa e encontram a avó Evelyn esperando por eles. Ela presenteia a Mary com um laptop sofisticado e um livro de álgebra avançada de Charles Zimmer. No entanto, Mary demonstra desinteresse, afirmando que já leu o livro e está estudando equações diferenciais. Frank a instrui a agradecer a Evelyn, mesmo que não esteja entusiasmada. Evelyn expressa sua insatisfação com as condições de vida de Frank e o critica por isso. Posteriormente, Frank e Evelyn se encontram para almoçar. Evelyn expressa sua preocupação com o bem-estar de Mary e argumenta que ela deveria viver em um ambiente melhor. Ela ameaça envolver as autoridades para tomar a guarda de Mary. Frank defende a posição de Diane, afirmando que ela não gostaria que Evelyn tivesse a guarda de sua filha. Evelyn menospreza tanto Diane quanto Frank, chamando-os de fracos. Ela sutilmente insinua que a questão será levada aos tribunais, deixando Frank apreensivo com o futuro da guarda de Mary. Frank e Mary passaram um tempo juntos, discutindo sobre Deus e fé. Mary fez perguntas e Frank respondeu que tem sua própria opinião, mas reconhece que pode estar errado e não quer influenciar a opinião de Mary. Nesse momento, Mary mencionou Roberta, e Frank expressou seu amor e admiração pela vizinha, enfatizando a força de sua fé. Ele disse a Mary que, no final das contas, o mais importante é que todos estejam juntos. Roberta demonstrou seu afeto e preocupação ao comparecer ao tribunal para ajudar Frank a obter a custódia de Mary, enfrentando a mãe da menina. Ficou claro que Evelyn, avó de Mary, planejava levar a criança para Massachusetts, enquanto Frank desejava que ela ficasse com ele. Mais tarde, Frank pediu a Roberta que cuidasse de Mary durante a noite. Roberta concordou, ressaltando que ela era apenas uma vizinha e não uma parente de sangue, mas que amava muito Mary. A garota passou a noite na casa de Roberta, cantando e se divertindo muito. Em outro momento, Bonnie e Frank se encontraram em um bar. Bonnie explicou que não foi ela quem vazou as informações para Davis, o que aproximou ainda mais os dois enquanto tomavam algumas bebidas e tinham conversas interessantes. Bonnie deixou claro que não poderia se permitir ser íntima de Frank, mas acabaram passando a noite juntos. Certo dia, Mary estava procurando um DVD na casa de Frank e flagrou Bonnie saindo do quarto dele sorrateiramente. Mary fez um comentário malicioso sobre a situação, o que deixou Frank frustrado, pois sentiu que não podia ter sua própria vida por um tempo. Isso deixou Mary chateada, e ela saiu. No entanto, mais tarde, Frank pediu desculpas a Mary, e eles conseguiram se reconciliar. Roberta repreendeu Frank por seu comportamento irresponsável, enquanto ele checava sua correspondência do lado de fora da casa e descobria que Mary passaria 2 dias em Boston com sua avó. Durante a visita a Boston, Mary viu fotos da família, incluindo imagens de sua mãe e avó quando eram jovens. De volta à Flórida, a relação entre Bonnie e Frank ficou ainda mais próxima. Evelyn levou Mary para a universidade e aproveitou para falar sobre os 7 problemas do milênio. Mary viu uma foto de Grigori Perelman, que trabalhou na conjectura de Poincaré. Evelyn mencionou como Diane também poderia ter sido homenageada e ter sua foto na parede se tivesse resolvido a equação de Navier-Stokes.
Mary expressou o desejo de um dia ter sua foto na parede também. No entanto, quando o professor Shankland deu a Mary uma equação difícil para resolver, ela percebeu que estava tendo dificuldades e demorou muito tempo para solucioná-la. O professor comentou com Evelyn que talvez Mary não fosse tão capaz como parecia. Evelyn caminha furiosamente com Mary, lamentando ter ido até Shankland em primeiro lugar, quando Mary diz que a equação estava errada e, portanto, impossível de resolver. Elas retornam até Shankland e a equação é corrigida por Mary. Ela resolve até o final, deixando Shankland emocionado. Ao chegarem em casa, Mary conta a Frank que, apesar de Evelyn ser legal, ela não quer morar com ela. Frank promete que ela não irá a lugar algum. Mary conhece uma assistente social chamada Pat, que faz diversas perguntas sobre sua vida. Mary menciona que assiste a lutas de MMA com Frank e diz a Pat que ele prometeu mantê-la por perto e que ele é uma boa pessoa. Pat pergunta por que ela acha isso, e Mary responde que Frank a quis desde o início, independentemente de sua inteligência. O pai biológico de Mary é levado ao tribunal. Ele deseja que Evelyn tenha a custódia da criança. No entanto, o advogado de Frank envergonha o pai, fazendo-o perceber que ele nem sabe o nome do meio da filha e nunca viu pessoalmente. Frank vence essa rodada no tribunal e acompanha Mary até o carro. Ela diz a ele que não gosta de estar em desacordo com seu filho. Frank responde que eles sempre estiveram em desacordo. Mary se tranca no carro e chora histericamente porque seu pai irresponsável não vai vê-la enquanto está na cidade. Mais tarde, Frank dirige até o hospital com Mary e Roberta. Eles esperam juntos pelo nascimento de um menino. Frank conta a Mary que ela nasceu exatamente da mesma maneira e que todos ficaram extasiados com seu nascimento. Ele diz a ela que deu a notícia do nascimento de Mary para todos. Mary celebra alegremente com as famílias no hospital. Posteriormente, Evelyn testemunha no tribunal, e o advogado de Frank percebe sua referência ao beisebol. Ele e Evelyn engajam em uma discussão acalorada sobre o fato de Diane nunca ter sido autorizada a fazer nada além de estudar matemática. Ela nunca praticou esportes ou teve uma vida normal. O advogado de Frank menciona Paul, o primeiro amor de Diane aos 17 anos. Paul e Diane fugiram para um resort em Vermont para esquiar. Ele antagoniza Evelyn por ter movido um processo contra ele, pressionando acusações de sequestro e levando Diane ao desespero, resultando em sua tentativa de suicídio em 1999. Evelyn insiste que não foi nada sério e que ela fez o melhor para ser uma boa mãe para Diane. Frank depõe e diz que é autônomo, consertando barcos. O advogado de Evelyn levanta preocupações sobre os cuidados de saúde, educação e vida de Mary. Frank insiste que quer que ela viva como uma criança normal. O advogado também menciona como Mary agrediu o valentão da escola e como Frank já agrediu um homem. Frank diz que foi autodefesa contra um homem bêbado em um bar e admite que passou uma noite na cadeia por causa desse incidente. Mais tarde, naquela noite, o advogado de Frank sugere entregar Mary temporariamente a uma família adotiva. Quando ela completar 12 anos, ela poderá tomar uma decisão no tribunal sobre sua situação de vida. A família adotiva mora em Tampa, o que facilitaria as visitas de Frank, pois fica a apenas 30 minutos de distância. Evelyn também teria direito a visitas. Sentindo-se sem opções, ele envia Mary para morar em Tampa. Ela não aceita bem, chora e implora para que Frank não a deixe sozinha, lembrando-o de que ele prometeu que não a abandonaria. Roberta e Frank sofrem com a ausência de Mary. Mais tarde, Frank conta a Bonnie que pensou várias vezes em entregar Mary aos serviços sociais, mas nunca conseguiu deixá-la partir. Ele se culpa pela bagunça. Ele tenta visitar Mary, mas é informado pelo pai adotivo que ela não quer vê-lo. Frank fica desolado. Roberta o consola. Bonnie nota um pôster de animais disponíveis para adoção com a foto de Fred. Ela envia para Frank, que dirige freneticamente até o serviço de animais e consegue salvar Fred junto com outros 2 gatos. Evelyn é quem colocou Fred para adoção em primeiro lugar. Frank e Roberta correm para visitar Mary e conseguem trazê-la de volta quando Frank mostra a Evelyn os documentos que comprovam que Diane de fato concluiu a prova da equação de Navier-Stokes. Ele diz a Evelyn que Diane queria que isso fosse publicado após a morte da mãe dela, ou seja,
Evelyn suprimiu os desejos de Diane. Frank e Mary acabam se reconciliando e estão mais do que felizes em ficarem juntos, enquanto partem com Roberta. Evelyn olha para as anotações manchadas de lágrimas com rabiscos desenhados nelas e começa a chorar. Ela entra em contato com Shanklin ligando para o MIT. Depois de concluir seus estudos na universidade, Mary é buscada por Frank. Enquanto estão no carro, eles têm uma conversa. Frank entrega a ela um livro de René Descartes sobre a existência. Mary brinca com ele, fazendo piadas sobre o assunto. Posteriormente, Frank a deixa no parque, onde ela se junta a outras escoteiras e se diverte brincando com elas. Enquanto Mary se diverte, Frank sorri calorosamente para Bonnie ao longe. Fim. Obrigado por acompanhar. Inscreva-se se quiser ver mais vídeos como este.